Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa, e cada pessoa é potência pura. Hoje você estará assistindo ao 6º programa da edição de vídeos de minha potente conversa com o pensador livre da filosofia da diferença, Luiz Fugante, onde estaremos fazendo uma ponte entre a esquizoanálise e a oficina da palavra e da escrita criativa, todos na diferença. Assista e, se gostar, curta o programa e se inscreva no canal Todos na Diferença. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Então estava tudo ali. Aí eu mostrei para ela que ela também, além de aprender a lidar com as suas angústias, aí eu tentei minimamente mostrar um pouquinho a primeira, a segunda captura, a terceira e a quarta passagem, que ao colocar no papel, ao escrever, ela já estava na quarta passagem, que era na terceira, que era se conectar a si mesma, e a produção, a criação, pelo ato da escrita. Uhum. Ela me colocou que saiu da oficina totalmente aliviada. Que maravilha. Né? E hoje, toda oficina, cada vez mais, ela está escrevendo sobre o que você tanto fala, que é o fazer o bom uso da dor. Uhum. Foi aí que, para mim, ficou claríssimo o quanto que eu faço esquizoanálise na oficina. Uhum. A partir do instante que eu busco, né, não sei se a palavra é essa, mas ajudar as pessoas a conectarem ao que elas podem e têm, e alimentarem o processo criativo delas. Então, hoje eu publico já uma revista, a revista literária Todos a Diferença, com poesias, crônicas. Tem, por exemplo, um menino que tem autismo, que ele fala muito pouco e praticamente não escreve, mas desenha muito bem. Né? Tem um traço maravilhoso. Daí o que eu fiz? Alimentei esse potencial criativo dele e comecei a conectá-lo à palavra. Então, ele entrou na minha oficina só desenhando. E hoje ele já faz legendas para as imagens dele, com palavras, e até pequenos textos, bem simples, mas pequenos textos. O que para ele é um avanço maravilhoso. Aí me lembra muito, não sei aonde, se é no Diferença e Repetição, que o Deleuze fala, mesmo naquela pessoa que a olho nu, né, não se nota nenhuma transformação, se nós formos enxergar no âmbito molecular, alguma coisa se transformou naquela pessoa. Né? Por quê? Porque aí, com a ideia que você bem falou, da não comparação, né, do não se comparar ao modelo, nem na comparação entre eles. Quem avançou mais, quem se aproximou mais da escrita do que o outro, não tem essa comparação. Não, não. Né? No máximo, ele compara ele com ele mesmo. Né?
Exatamente, eu ia fechar com isso. A comparação é com ele mesmo, com a própria pessoa, da forma com que ela entrou, da forma que ela está saindo. E Maravilha. aí eu lembro, né, de uma live recente sua, que você fala que da ideia da educação como ensinar a pessoa a se autoconduzir. Uhum. E a partir daí inventar, né, novas maneiras de ser, criando. Então, a ideia da oficina da palavra e da escrita é justamente essa, fazer experimentações que levam as pessoas a se transformarem e se tornarem mais criativas. Eu lembro muito a sua fala, que você fala que todos nós somos seres criativos. Ao menos de direito, né? De direito De nós somos. direito. Eu lembro que você falava do direito de sermos Não, não, pessoas criativas. Né? não é o direito de sermos, né? Só para de direito nós somos. De direito, exatamente. Nós temos essa potencialidade. Né? A gente não tem o direito de ser, porque aí a gente estaria reivindicando. Né? Não, Sim. nós já somos de direito. O problema é que, de fato, nós somos investidos, né, numa desqualificação. Nós somos desqualificados, enfim. Mas é exatamente isso. Exatamente. Então, exatamente isso. Aí rompe com a ideia de que as pessoas nascem desqualificadas e elas têm que ser formadas para serem incluídas na máquina social. Elas são desqualificadas, né, no processo de inclusão social. É a própria inclusão que necessita de uma desqualificação prévia. Né? Sim, exatamente. Um nivelamento, né, deixar as nossas potências, as nossas potencialidades, toda a nossa zona intensiva, fora do campo, né, da acolhida. O que é acolhido não são nossas intensidades. Nossas intensidades são repelidas. Né? Por isso que, inclusive, no exemplo da menina esquizofrênica, é muito impressionante quando você não foca mais no elemento voz, e nem no voz delirante, ou voz alucinante, né? Mas na presença que essas vozes trazem, porque, no fundo, as vozes, os psiquiatras nunca entenderam disso, né? Os psiquiatras e na grande parte dos psicanalistas da área psi, é que no fundo de um delírio ou de uma alucinação, que seriam irrealidades, né, tem realidades intensivas. Então, essa menina, ela estava toda e está toda atravessada por essas realidades intensivas. A maneira como as realidades intensivas se apresentam, em forma de delírio ou em forma de alucinação, significa o quê? Significa que está errado porque é irreal? Não, significa que é o modo como ela consegue se apresentar. Mas não que aquilo deva ser desprezível. Agora, justamente isso não é acolhido por quê? Porque isso não faria dela um ser diligente, um ser eficiente de corpo, um ser responsável pelas suas paixões e um ser competente de pensamento. Né? Não faria dela isso. E, minimamente, ela não serviria como uma peça da engrenagem da máquina social. Então, esse modo, né, de investir a produção de um desejo intencional, aonde desde o começo o desejo é intensivo, é a sabotagem que a máquina faz. Né? Então, nós diríamos que não são só esses, com as várias nomenclaturas já recebidas, deficientes, portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, seja lá o que for. Não são só esses, né, que, na verdade, são investidos, né, numa desqualificação.
todos nós, inclusive a máquina que reproduz o esmagamento desses que teriam supostamente essas necessidades especiais do ponto de vista, né, daquilo que a máquina espera como eficiência, né, eles já se tornaram deficientes desse ponto de vista. Deficiente, no fundo, é quem está separado da sua potência, né? Mas, nesse sentido, todos nós somos, de alguma maneira, deficientes. Significa que é uma deficiência inata, que é uma deficiência natural, que é uma deficiência que nos diminui? Não, significa que tivemos maus encontros e fizemos um mau uso desses maus encontros e ainda encontramos, né, os idealistas, os padres, os guias, os preceptores, os professores, os patrões, seja lá quem for, para nos inserir numa máquina de inclusão onde seríamos reconhecidos. Significa, no fundo, é isso. Então, no fundo, o que é sacrificado desde o início, e no meio e no fim, né, quem tem a primeira e a última palavra nesse processo é essa máquina de nivelamento que separa a vida do que ela pode. Porque a vida ligada ao que pode, ela não serve como função de nenhum poder. A vida ligada ao que pode, ela serve para diferenciar-se de si mesma, e não é nem se diferenciar dos outros. E aí, né, todos nessa diferença. Não é porque se é diferente do outro, se diferencia do outro. Não, você se diferencia de você mesmo. Nesse mesmo processo que você estava destacando agora há pouco. Que não tem mais a comparação com o outro. Né? Se existe ainda algum critério de comparação, a comparação é consigo mesmo. Né? O modo como entrou e o modo como sai daquele processo. Né? Então, o que é esmagado em última instância é sempre a vida afirmando diretamente a diferença. Por quê? A vida que afirma diretamente a diferença, ela é intensiva e não intencional. Ou seja, é o intencional que vai desembocar em algum lugar. Né? O intensivo não desemboca em lugar nenhum. O intensivo, ele se efetua e retorna sobre si em forma de mais potência. Ele se diferencia. Ele não necessita do espelho social, não necessita do reconhecimento. Por isso, a saída mais interessante aí seria justamente investir, primeiro, desinvestir o espelho, né? Desinvestir a necessidade de reconhecimento, né? E investir justamente a alegria do diverso, né? Na medida em que essa alegria do diverso insere essa diferença, não incluindo-a em algum processo de produção social qualquer, mas insere ela na sua zona de autonomia, né? Ela encontra uma zona de passagem da qual ela se alimenta, né, e extrai mais potência de existir. Então, esse seria o ponto essencial, né, para se destacar. Agradecimentos, Luiz Fugante. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.